Oi pessoal, aqui é a Sônia Schlee do Ateliê Mahler House. Já vimos as possibilidades dos pincéis redondos e agora vamos conhecer um pouquinho melhor os chatos. Vem comigo? Muito bem, vamos começar nosso estudo dos pincéis chatos. Os pincéis chatos são assim por causa dessa ponta amassada que segura os filamentos. Essa base aqui, ela é pressionada e deixa o pincel com esse formato achatado. Não só esses que terminam retos, a gente considera da família dos chatos, mas também os filberts, que tem a ponta arredondada, mas se você imaginar ele cortadinho, você vê que essa base é a mesma, tá? Tanto de um pincel retinho na ponta, quanto esse arredondado. Essa pressão aqui na base da virola é semelhante. E um outro pincel que também é considerado da mesma família é o leque. Ó, ele também foi pressionado, só que aí tem aberturas nas laterais que deixam escapar um pouquinho dos filamentos e ele fica com esse aspecto de leque. O pincel chato, ele é excelente para pintar fundos, porque ele tem ele carrega muita tinta, principalmente se for de filamento natural, e não costuma deixar aquela superfície irregular se você for fazer com um pincel redondo. Então, lembrando sempre que se não for usar aquela técnica de pincel seco, sempre tem que hidratar o pincel antes com o líquido daquele tipo de tinta que você está usando. No caso aqui, eu estou usando uma acrílica, então é a base d'água. Então, vamos diluir um pouquinho essa tinta. E para fazer fundo, é excelente, cobre rapidinho. Claro que a gente sempre precisa 2, 3 demãos para cobrir o fundo de alguma coisa, mas ele é perfeito para isso. Esse aqui, ó, ele tem um filamento bem longo. Esse tipo de pincel chato, ele é perfeito para escrever. Vou fazer um N. Você pode fazer um risco suave, só um fiozinho. E aí, você vai, com esse tipo de pincel, vai fazer a letra. Você pode escrever rapidinho com esse tipo de pincel. Temos o Filbert, então, vamos hidratar ele. O Filbert, em português, a gente chama de língua de gato. Então, como nós vimos, ele é similar a um pincel plano, só que ele tem a ponta arredondada. E ele é ótimo para fazer vírgulas, fazer pétalas, folhas. Então, como no redondo, a gente pressiona no início e solta no final. Pressiona e solta. Se vocês observarem, eu não fico girando com o pincel entre os dedos. Eu deixo ele inclinadinho, ele não tá reto e nem em pezinho, ele está inclinado. E eu não vou fazer esse jogo entre os dedos. Eu mantenho, ó, ele quieto, só vario a pressão e a direção, ó. Porque se eu girar o pincel entre os dedos, olha o que vai acontecer. Digamos, pressiono e venho. A base fica larga.
a não ser que seja essa a intenção. Mas se você quer uma gota, então você tem que pressionar e manter o pincel quietinho entre os dedos. Além disso, a gente pode fazer pinceladas em forma de S, de C. Ó. Para um lado. Isso com o chato também, tá? Pro outro. Podemos fazer a meia-lua. É um pincel bem versátil. E tanto esse quanto o chato, nós podemos usar só o fio, é só essa pontinha, encostar só essa pontinha, correr sobre ela, e nós vamos ter uma linha longa. Vamos ver, então, o angular. Angular também da família dos chatos, só que as cerdas nos filamentos são cortados em ângulo. Esse corte, ele é excelente para fazer sombras. Bom, pincel hidratado, tá? Nós vamos fazer o seguinte, para fazer um sombreado. Nós vamos encostar a ponta mais longa na tinta, ó, só a pontinha. E vamos vir aqui pro azulejo e pressionar o pincel. Procurar pressionar, se possível, no mesmo lugar. Por quê? Se eu... Vamos fazer, então, das duas maneiras que não nos ajudam. Se eu andar para a frente, eu vou acabar lambuzando todo o pincel. Se, ao contrário, eu for andando para trás, eu vou perdendo a carga pelo caminho. Então, muitas vezes, quando eu chegar no meu trabalho, eu praticamente não tenho mais tinta nele. O ideal é nós pressionarmos, ficarmos o máximo possível no lugar. Olha, então, fica um sombreado mais bonito. Nós temos também na família dos chatos, então, como nós vimos antes, o leque, né? O fã. Vamos hidratá-lo. Vamos lambuzar um pouquinho. Vamos tirar um pouco o excesso, assim, porque senão não faz o efeito. Ele é ótimo para fazer capins, para fazer pelos e também fazer arbustos, fazer árvores. Vamos pôr aqui, vai balançando ele para um lado e para o outro. E aí, rapidinho, a gente consegue fazer uma árvore, um pinheirinho. Depois, claro, no colorido, a gente pode sobrepor camadas. Começa do escuro, vai sobrepondo camadas mais claras e consegue um volume bem legal. Aqui, claro, ficou transparente, mas é porque é só uma demão de tinta. E o último pincel chato que a gente vai ver é o rake ou comb, que a tradução é pente. E literalmente é isso mesmo, ó. É um pincel que ele é todo falhado, ó. As cerdas são bem desfiadas. Esse tipo de pincel, a maneira de carregar ele é diferente. Tem um detalhe especial aqui. Então, vamos supor, nós vamos carregar a tinta aqui. Carrega de um lado, do outro.
A diluição da tinta também vai influenciar no efeito. Mas, no momento que carrega, muitas vezes esses filamentos se juntam por causa da tinta. E ele foi projetado para fazer fios. Então, a gente não quer que esses fios fiquem unidos. Então, o que nós temos que fazer? Depois que você carregou ele, vem pro azulejo, numa área limpa, você senta o pincel até a virola e balança ele e levanta suavemente. Assim, as cerdas se abrem, tira o excesso da tinta e ele fica bem abertinho. Então, nós vamos fazer nossos fiozinhos, nossos pelos. A pressão que a gente exerce no pincel também influencia. É um ótimo pincel para fazer texturas. Então, que tal treinar um bocado agora? Peguem qualquer papel, qualquer tinta que vocês tenham à disposição, treinem o máximo que vocês puderem. Vocês vão perceber que a cada pincelada vai ficar um pouquinho melhor. Depois de tudo isso, vamos aprender a cuidar dos nossos pincéis. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!